Aula número 132. Vozes do verbo. Como abertura, ouça esse poema de Alvarenga Peixoto, ligado ao movimento Arcade no Brasil. Participou da Inconfidência Mineira e morreu exilado na África. Stella e Nise. Eu vi a linda Stella e, enamorado, fiz logo o eterno voto de querê-la. Mas depois vi a Nise e achei tão bela que merece igualmente o meu cuidado. A qual escolherei? Se nesse estado não posso distinguir Nice de Stella. Se Nice vir aqui, morro por ela. Se Stella agora vir, fico abrasado. Mas, que aquela me despreza amante, pois sabe que estou preso em outros braços, e esta não me quer por inconstante. Vem, Cupido, soltar-me destes laços. Ou faz de dois semblantes um semblante, ou divide meu peito em dois pedaços. Vozes verbais, vozes do verbo. Numa oração, o sujeito da oração pode praticar a ação expressa pelo verbo, o sujeito pode receber a ação praticada pelo verbo, e o sujeito pode praticar e receber, ao mesmo tempo, a ação praticada pelo verbo. Então, são três as vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexa. São as formas que o verbo assume na oração para expressar o receber a ação, o praticar a ação e o praticar e receber ao mesmo tempo a ação. Eu tomo o livro de minha autoria para dar alguns exemplos. Só exemplo padrão. Depois chegaremos a alguns exemplos clássicos da própria poesia que eu declamei. O caçador matou a lebre. Sujeito da oração, caçador. A lebre, objeto direto. O verbo está na voz ativa, porque o sujeito pratica a ação verbal. A lebre foi morta pelo caçador. Sujeito da oração, a lebre. Pelo caçador é o agente da voz passiva, aquele que está praticando a ação verbal. Então o verbo está na voz passiva. Eu digo, a lebre foi morta pelo caçador. E por último, o caçador matou-se. Ele praticou a ação, ele recebeu a ação, então a voz é reflexa e o verbo está na voz reflexiva. Sujeito, caçador. Matou é o verbo. A partícula se é o pronome que se refere ao próprio sujeito. Então a oração não é nem voz ativa, nem meramente passiva, mas é ativa e passiva ao mesmo tempo. Nós chamamos voz reflexiva. Formação da voz passiva. Forma-se a voz passiva através de dois processos: o processo analítico e o processo sintético. O processo analítico se faz da seguinte maneira: o analítico, com o auxílio do verbo na voz passiva.
Suponhamos a frase: o sol sempre iluminou a terra. Para passar essa oração para a voz passiva, o objeto direto à terra passa a ser o sujeito. O verbo vai para o particípio passado, auxiliado pelo verbo ser, no mesmo tempo em que está o verbo da ativa. E o sujeito da ativa passa a ser o agente da voz passiva, geralmente pela preposição pelo, com, a, eventualmente. Então, ouça, o sol sempre iluminou a terra sempre foi iluminada pelo sol. Se eu analiso a primeira oração, o sol é o sujeito da ativa. Na passiva, é o agente da voz passiva. A terra é o objeto direto da ativa. E na passiva, é o sujeito da passiva. O verbo ser aparece para fazer a voz passiva, para processar a voz passiva, e o verbo principal da ativa vai para o particípio passado. A terra sempre foi iluminada pelo sol. Eis a voz passiva. Outros exemplos. Se tu amasses as alunas, vamos passar para a voz passiva. Se tu amasses a aluna, ou no plural, as alunas. Voz passiva. Se as alunas fossem amadas por ti. Amai os pais. Pais é objeto direto. Observe que o verbo amar está no imperativo. Amai os pais. Voz passiva. Cuidado comigo, então. Os pais sejam amados por vós. Levá-lo-emos ao teatro. Levá-lo-emos ao teatro. Analisa comigo. Levá-lo-emos ao teatro. Nós levaremos esse o, que é um pronome, ao teatro. Então vamos lá ver. Levá-lo-emos ao teatro. Esse lo é objeto direto. Eu tenho que fazer dele um sujeito da oração. Então, lo, levá-lo-emos ao teatro. Ele será levado ao teatro por nós. É a formação da voz passiva. Vamos complicar um pouquinho? Você fez o exercício filo. Objeto direto, o. Então, ele foi feito por mim. Esta é a formação da voz passiva analítica, com auxílio do verbo ser. Vamos ao soneto com o qual eu abri esta aula. Vamos com o soneto com o qual eu abri esta aula. Dê uma olhada no soneto. Vou destacar algumas orações que me interessam para processar a voz passiva e você vai fazer comigo. Vai me acompanhar. Eu vou destacar a oração. Eu vi a linda Estela. Então, o objeto direto passa a ser o sujeito e o sujeito passa a ser o agente da passiva e use o verbo ser para a formação da voz passiva no mesmo tempo em que nós colocamos o verbo. Eu vi a linda Estela. Então faça comigo. A linda Estela foi vista por mim. Está feito agente da voz passiva e está colocado o verbo na voz passiva. A qual escolherei? Veja aí no texto, a qual escolherei? Observa, escolherei a qual. Esse qual é objeto direto, embora preposicionado. Escolherei a qual. Então vamos ver. A qual escolherei?
objeto direto, eu passo ao sujeito. Qual? Verbo ser no mesmo tempo do verbo principal. Qual será escolhida por mim? A qual escolherei? Qual será escolhida por mim? Se nisso vir aqui, cuidado. Aí é o verbo ver, não é o verbo vir. Se fosse o verbo vir, se nisso vier aqui. Então é o verbo ver, se nisso vir aqui. Mas então a ideia é, se eu vir nisso aqui, o sujeito da oração, eu, e nisso objeto direto. Então, se nisso vir aqui, voz passiva, se nisso for vista por mim aqui. Se Estela agora vir, ou seja, se eu vir Estela, voz passiva, se Estela agora for vista por mim, ou faz de dois semblantes um semblante. Objeto direto, um semblante. Ou seja, ou faz um semblante de dois semblantes. Então, voz passiva de ou faz de dois semblantes um semblante, diria ou um semblante seja feito de dois semblantes. O verbo fazer está no imperativo afirmativo na pessoa tu. Faze tu ou faz, que dá na mesma. Faze tu, faça você, que está falando para a musa, que faça de dois semblantes um semblante. Ou divide meu peito em dois pedaços, no imperativo também. Divide tu meu peito em dois pedaços. Então, ou meu peito é dividido? Não. Ou meu peito seja dividido em dois pedaços, porque é imperativo. Só o objeto direto é que pode ser o sujeito da oração na passiva. Ou seja, só os verbos transitivos diretos é que admitem a voz passiva. O verbo transitivo indireto não admite a voz passiva. Olha, a física nos ensina que se um raio de luz bate num plano, para voltar ao mesmo lugar da partida, ele tem que tocar o plano perpendicularmente. Ele bate e volta. Ora, o leão comeu a presa, isso é uma ligação direta. A presa recebeu diretamente a ação praticada pelo sujeito. Então, eu digo a inversão, tal como na física. A presa foi morta pelo leão, ou foi devorada pelo leão, ou foi comida pelo leão, porque é objeto direto. Agora observe, eu telefonei ao senador da República. O senador da República foi telefonado? Não, porque a ligação é indireta. Ele recebe indiretamente uma ação na voz ativa e não pode absolutamente passar para a voz passiva, porque a ação é oblíqua. Rui Barbosa nasceu na Bahia. A Bahia foi nascida por Rui Barbosa. Eu duvido dos jovens. Os adultos duvidam dos jovens porque já foram jovens? Ou seja, dos jovens são duvidados? Não. Então, só o verbo transitivo direto é que aceita a voz passiva da maneira sintética e mesmo da maneira analítica. O que eu dei foi a formação analítica. Passemos agora à formação sintética. Nós processamos a forma analítica através da partícula C, que apassiva os verbos transitivos diretos. Sempre os verbos transitivos diretos. Vamos a um exemplo bem simples.
vendem-se apartamentos. Aí não aparece o agente da voz passiva. Sujeito dessa oração, apartamentos. A ideia é que apartamentos são vendidos. Se eu colocar o verbo no singular, rigorosamente, eu pratico um erro de português. Embora, às vezes, muito comum, né? É possível até que futuramente possa se aceitar o linguajar de aqui se vende apartamentos, mas é um erro. É um erro que a gramática ainda não acolheu como norma da tradição da língua portuguesa. Então, aqui se vendem apartamentos, aqui apartamentos são vendidos. Sujeito da oração, na voz passiva, apartamentos. Partícula C, partícula apassivadora. Leem-se os clássicos, ou seja, os clássicos são lidos. No Brasil, leem-se os clássicos. Os clássicos são lidos. Sujeito, clássicos. Partícula C, partícula apassivadora. A música de Vinícius de Moraes, nunca jamais se viu tanto peixe assim. Voz passiva, nunca jamais peixe foram vistos assim, ou peixe foi visto assim. Nunca jamais se viu, nunca foi visto. Se eu colocar o peixe no plural, nunca jamais se viram tantos peixes assim. Nunca jamais se viram tantos peixes assim. Sujeito da oração, tantos peixes. Partícula C, partícula apassivadora. Uma placa. Aqui se cobrem botões. Aqui botões são cobertos. Só é possível a formação da voz passiva de maneira analítica ou sintética com os verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Duas observações sobre isso. A primeira eu já disse. É impossível praticar uma oração passiva com verbo transitivo indireto ou intransitivo. Vamos então colocar um verbo transitivo indireto. Precisa-se de professores. Qual é a análise dessa frase? Sujeito da oração, indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. De professores, objeto indireto. Duvida-se dos políticos. Sujeito da oração, indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. Dos políticos, objeto indireto. Não se crê em deuses. Sujeito da oração, indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. Em deuses, objeto indireto. Algumas curiosidades. A primeira é que às vezes a forma ativa tem um significado passivo. Ele é ativa na forma, mas o significado dela é passivo. Alguns exemplos. Batizei-me já adulto, ou seja, fui batizado. A forma é ativa com significado passivo. Chamo-me Jorge. Sou chamado. Vacinei-me ontem. Fui vacinado. Operei-me dia 22 de novembro. Fui operado. Ossos duros de roer, de serem roídos.
Texto difícil de ler, de ser lido. Poema difícil de declamar, de ser declamado. Outra curiosidade é que às vezes a forma é passiva, mas com uma acepção ativa, é o contrário. Ouça, Carlos é muito lido. Ninguém está lendo alguma coisa na pele de Carlos. A ideia é que Carlos lê muito, é muito lido. Criança muito sabida, que sabe muito. Presidente viajado, que viaja muito. É o contrário. A voz é passiva e o significado é ativo. As preposições que regem o agente da voz passiva no processo analítico, não no sintético, é a preposição por, pelo, de e com. Um exemplo para cada um. O mundo foi criado por Deus. Agente da voz passiva, por Deus. Na ativa, Deus criou o mundo. A terra é iluminada pelo sol. Pelo sol, agente da voz passiva. Sou querido de mamãe. Mamãe me quer. Essa é a ideia. E a árvore era sacudida com o vento. O vento sacudia a árvore. Vamos fazer um exercício comigo baseado num texto clássico, então, que todos conhecemos. Eu vou colocar um quarteto na lousa de Camões, um soneto camoniano, um quarteto. Nada impede que eu declame o soneto inteiro. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim, lhe era negada sua pastora, como se a não tivesse merecido, começa a servir outros 7 anos, dizendo, e mais servia, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. O primeiro quarteto está no vídeo, só o primeiro quarteto. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Muito bem. Eu vou pegar esses 2 primeiros versos aí. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Nós vamos fazer juntos. Nós 2 vamos fazer juntos. Qual é o objeto direto dessa frase? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Qual é o objeto direto? Quem servia e servia quem? Quem servia, está evidente que é Jacó servia. Jacó servia quem? Labão, pai de Raquel, serrana bela. Pai de Raquel é um aposto do Labão e serrana bela, aposto da Raquel. E durante 7 anos, o período durante 7 anos. E a modalidade de pastor, o serviço era de pastor. Vamos passar para a voz passiva? Vamos, nós 2. Vamos começar. Vamos começar com o objeto direto para passar a ser o sujeito. Então vamos ver, comigo. Labão, pai de Raquel, serrana bela, era servida 7 anos de pastor por Jacó. A ordem não importa, era servida por Jacó 7 anos de pastor. A ordem não importa. Voz passiva está feita. Vamos continuar. Mas não servia ao pai, servia a ela. Mas não servia ao pai, servia a ela.
Vamos ver, mas não servia ao Pai. Esse ao Pai é um objeto direto preposicionado, não servia ao Pai. Então vamos passar esse não servia ao Pai para a voz passiva. Mas o Pai não era servido, servia a ela, objeto direto, preposicionado, que vai passar a ser o sujeito. Ela era servida. Então, mas não servia ao Pai, servia a ela, mas o Pai não era servido, ela era servida. Voz passiva. Como desfecho da aula, eu vou declamar uma poesia feita por um ouvinte nosso, um rapaz do Espírito Santo, que sem dúvida nenhuma, pelo poema que ele me mandou, eu percebo ser um grande poeta. Já é um grande poeta. Uma sensibilidade maravilhosa, um estilo muito sublime, muito elevado, muito elevado. Então vocês vão ouvir a poesia de um aluno meu, então, aí do vídeo, um rapaz do Espírito Santo, que me mandou, e eu tenho a honra de, nessa aula, declamar a poesia de um poeta, que está aprendendo um pouco comigo, e eu estou aprendendo um pouco com ele. Quando vi Eduarda, vi duas louras crianças correndo ridentes sob um céu pueril, sobre um campo relvado, à flor do regalo, risada infantil. Eram duas crianças cheias de esperança, um com sardas, a outra com trança. Os traços diziam: eram meus bacuris. Aos alvos braços, um anjo pousado, cevadas bochechas e lábio rosado, dormindo, sonhando, à voz de ninar. Era ela cantando tão doce, lutando para o bebê não acordar. Quando vi Eduarda, vi 4 milagres, 4 bondades que Deus fez doar. Meu coração fracionado, o futuro assentado, vi minha alma louvar. Depois vi que a quimera deixou-me a tristura por se efetivar. Foram 4 milagres, 4 bondades, mas eu não estava lá. A minha pátria é a língua portuguesa.